A pauta da imigração está pegando fogo aqui nos Estados Unidos, ao ponto do governo Trump mover peças, literalmente. Pois é, reposicionando a sua imagem, já ordenando ali chefe de fronteira para fazer outro tipo de trabalho, a secretária de Segurança Interna também sendo orientada a atuar mais na fronteira. Eu vou trazer para vocês as atualizações do que está acontecendo nessa pauta imigratória aqui nos Estados Unidos. Será que isso pode ser algo positivo para os imigrantes indocumentados? Claro que eu estou me referindo aos imigrantes trabalhadores, aqueles pagadores de impostos. Será que esses imigrantes vão ter um pouco mais de paz aqui nos Estados Unidos já no curto prazo? Tudo isso vocês vão acompanhar nesse vídeo de hoje. Eu vou pedir mais do que nunca para que você compartilhe esse vídeo, para que você deixe um like, para que você também se inscreva aqui no canal do Benevides, para você ficar por dentro sobre absolutamente tudo que acontece em relação à imigração aqui nos Estados Unidos. Mais do que nunca, a sua inscrição nesse canal é fundamental para você ficar por dentro sobre os últimos acontecimentos. Muito bem, minha gente, hoje eu estou gravando aqui, olha, numa friaca danada, num pós-nevasca que caiu aqui em Massachusetts no último domingo, varando a segunda-feira. Teve região aqui recebendo um acúmulo de mais de 60 centímetros de neve. Realmente fazia tempo que não nevava tanto aqui nesse lugar. Isso aqui é um pouquinho do que o imigrante passa, a comunidade brasileira passa aqui em busca do tão propagado aí sonho americano, se é que isso existe. Estamos aqui nesse sofrimento, mas hoje eu gravo esse vídeo especialmente para a gente falar sobre o que está acontecendo nesse momento em relação à imigração aqui nos Estados Unidos. O governo Trump ciente da repercussão para lá de negativa depois do ocorrido, mais um episódio trágico envolvendo agentes federais, em que o americano Alex Pretty acabou morrendo diante daquelas cenas, que eu vou até pular essa parte, acho que todo mundo já viu, e não há muito mais o que dizer diante daquilo que o mundo inteiro testemunhou. Veja só, a situação foi tão grave que até a associação que é pró-armamento, a NRA, veio a público dizer que não fazia sentido nenhum um agente disparar e matar aquele americano que tinha o porte legal de arma, inclusive. Então veja que até uma associação pró-armamento foi contra a atitude dos agentes federais naquela situação. Pois bem, o que isso acarretou? Movimentos importantes, eu diria que está havendo inclusive uma mudança de paradigma no governo Trump. Eu acho que vai ser sentido inclusive no curto prazo para os imigrantes. O governo já anunciando que o Gregory Bovino, ele que é o chefe do CBP, que é a patrulha de fronteira, ele vai voltar a trabalhar na Califórnia, saindo dessa chefia nacional, dessas operações. Ele que era meio um homem de frente nessas ações aí de agentes federais. A gente fala agentes federais, mas lê-se ICE, que é a agência mais conhecida, mas é sempre uma força-tarefa com ICE, com o CBP, às vezes até com a divisão antidrogas também, até com o FBI. Enfim, o Gregory Bovino era um agente importante nessas operações, então agora ele sai da linha de frente dessas ações e volta a trabalhar lá na fronteira da Califórnia com o México. Outro movimento que eu diria que realmente é o que vai ser mais significativo é o fato do governo ter orientado a Kristi Noem, ela que é a secretária de Segurança Interna, a se dedicar, a focar mais as operações na fronteira com o México, principalmente. Aqui são duas fronteiras, México e Canadá, mas sobretudo na fronteira com o México. E aí, o que isso pode realmente sinalizar para os imigrantes que estão aqui nesse país? E obviamente que eu me refiro aos imigrantes indocumentados, aqueles trabalhadores, pagadores de impostos, que a gente espera que um dia essa justiça social seja feita, que eles possam ser regularizados, coisa que até o próprio governo Trump reconhece. O próprio Donald Trump volta e meia e fala de uma possibilidade de regularizar aí grupos de imigrantes. Mas enfim, o que isso pode realmente ter como reflexo? Se o governo Trump entender que as ações elas devem estar mais concentradas na fronteira, isso, por óbvio, vai tirar o foco dessas operações urbanas, mais no interior dos Estados Unidos. Então é possível que haja uma mitigação dessas operações. Por exemplo, Minneapolis, inclusive, o prefeito, o governador conversaram pessoalmente com o Donald, aliás, conversaram por telefone com o Donald Trump, e ali ficou decidido que os agentes não vão mais permanecer
lá em Minnesota. Então isso pode trazer, de alguma maneira, um redirecionamento dessas operações. Talvez não tenhamos mais milhares de agentes sendo destinados para determinadas localidades, porque o próprio governo viu que deu ruim. Aliás, é uma tragédia anunciada. Quando você coloca 2.000 agentes para fazer a operação em busca de uma centena ou de algumas centenas de imigrantes criminosos, estava na cara que isso ia trazer alguma tragédia. O problema é que essa tragédia escalou e atingiu o próprio povo americano. E aí que a situação pega, porque o americano é aquele que decide, o americano é quem vota. E aí muita gente que até era com certo desdém, diz que o Donald Trump não está muito preocupado com o voto. Olha, se fossem as eleições majoritárias, eu diria que sim, ele não está nem aí. E quanto mais o discurso for radicalizado, maiores são as suas chances, tanto que ele venceu também com base nesse discurso radicalizado. O problema é que agora não é o Donald Trump, a figura dele particularmente está em jogo. Sim, claro que existe todo o ideário trumpista, existe um movimento do qual ele faz parte, só que agora quem vai estar na cédula é o deputado, a deputada, o senador, a senadora distrital. E aí, muitos republicanos que também repudiaram as ações do ICE não vão querer mais saber de ver ali possibilidades, inclusive até de eleitores ali, ou pessoas amigas, vizinhas, sendo alvejadas por agentes federais. É óbvio que isso traz, inclusive, uma consequência negativa para o próprio governo, esse discurso inflamado. Isso vai trazer uma militância democrata, por natureza, uma coisa natural, os democratas vão comparecer em massa nessas eleições, e isso pode trazer consequências gravíssimas, seríssimas, políticas para o Donald Trump, que recentemente reconheceu que se o Partido Republicano não dominar uma das casas, ele vai correr o risco seríssimo de sofrer um impeachment. Isso o próprio Donald Trump reconheceu. Então, como ele sabe que não vai ser o nome dele, embora o ideário esteja ali nas cédulas de votação, mas ele sabe, ele fez esse cálculo que se ele perder, não ele pessoalmente, mas se o Partido Republicano perder as eleições, o seu futuro estará em xeque, porque com os democratas dominando tanto a Câmara quanto o Senado, há sim uma possibilidade iminente de um impeachment contra o atual presidente americano. Então esse cálculo está sendo feito. E aí, esse redirecionamento não quer dizer que as políticas de Donald Trump em relação à imigração, elas não vão continuar sendo duras. Elas vão permanecer com um certo rigor, mas talvez agora com um novo posicionamento. É sobre isso agora que vai estar em jogo. O que o governo pretende fazer? Ele vai continuar enviando tropas de milhares de agentes, que, aliás, muitos deles sem o devido preparo, para cidades como Chicago, como ele já fez, como Los Angeles, como Nova York, como Massachusetts, aqui na região de Boston, que recebeu 2 grandes operações. Faz sentido ele continuar fazendo essas grandes operações? Esse é o questionamento que o próprio governo está se fazendo nesse momento. Então, quando ele já reposiciona um chefe da patrulha de fronteira, quando ele já orienta a sua secretária de segurança, que é também uma defensora radical de tolerância zero na imigração, e volta e meia a Chris Noll vem a público dizer que se você está ilegal, não importa se cometeu crime ou não, você vai ser mandado embora desse país, então você trate de se autodeportar, inclusive. Faz campanha o tempo inteiro. Se o governo, então, está dizendo para ela, olha, vamos nos concentrar agora mais na fronteira, significa que no curto prazo, pelo menos subentende-se que essas grandes operações vão dar uma diminuída. Elas não vão acabar, as ações do ICE vão continuar, até porque tem muito imigrante criminoso para ser preso, e aliás, todos nós aqui, imigrantes, todos nós queremos os maus imigrantes, os criminosos presos, por óbvio. O que a gente sempre torce, deseja e tem fé de que um dia os bons imigrantes, que aliás esse país depende deles também, recebam uma justiça. É o que a gente torce sempre. Então, pode ser que agora, talvez aí nos próximos meses, essas grandes operações dêem uma diminuída. Mas tudo isso também vai depender da receptividade do eleitor. Se o eleitor perceber, o americano em geral, perceber que o país está ficando
mais seguro, que você não está tendo grandes notícias de imigrantes criminosos cometendo mais crimes, talvez o governo se concentre, de fato, em buscar aqueles imigrantes que são criminosos. Então é isso que a gente precisa prestar muita atenção. De novo, não creio que as operações vão acabar. Elas não vão acabar, as ações do ICE vão continuar, mas sim, há uma possibilidade real que não haja mais dessas grandes operações. A gente precisa acompanhar. Outra situação também importante a gente comentar, que vai haver mais pressão judicial para que agentes do ICE, eles apresentem de fato mandados, se eles estão em busca de alguém, tem que apresentar um documento legal para que aquela prisão seja efetuada. Isso vai aumentar bastante também, porque o ICE tem um memorando interno já orientando os seus agentes inclusive, a baterem de porta em porta sem nenhum mandado, por exemplo, apenas com mandado administrativo, que na verdade é um documento, é um migué. Eles simplesmente vão lá e emitem um documento dizendo que estão atrás de fulano e aí saem batendo de porta em porta porque não passou pelo crivo de um juiz. Então não se trata de um mandado judicial, se trata de um mandado administrativo, coisa que o ICE já anunciou que pretende fazer. Então pode ser que também que isso haja aí uma pressão maior do judiciário para que as prisões que venham a ocorrer sejam prisões feitas dentro da legalidade. A gente vai continuar acompanhando e vocês também, com toda certeza, vão acompanhar tudo aqui nesse canal. Para a gente arrematar, uma questão que é fundamental, que eu já comentei um pouco nesse vídeo, mas eu acho que vai ser o ponto-chave, talvez o fiel da balança, é o próprio Partido Republicano. Já tem republicano desistindo de concorrer, inclusive lá em Minnesota, ele é um republicano que queria concorrer contra o atual governador, o Tim Walz, lá, o democrata, dizendo que não vai concorrer mais porque não concorda com a maneira como o governo vem lidando com essa situação. Veja que até republicanos estão contrários a essa política nefasta, agressiva e muitas das vezes sem sentido nenhum, porque eles vão atrás de alguns criminosos e aí americanos estão morrendo. Essa é a situação atual, mas de todo modo, para o bom imigrante, eu acho que há um redirecionamento aí importante, eu acho que pode ser que realmente o governo crie consciência e passe a atuar no foco onde deveria ser o foco desde sempre. Buscar os criminosos, controlar a fronteira, não deixar os imigrantes entrarem de forma ilegal aqui nesse país, principalmente os criminosos e os que já estão aqui, que sejam presos. Aliás, eu sou a favor de que os criminosos cumpram pena antes mesmo de serem deportados. Isso também é importante que seja falado também. Então, quem sabe aí com as tragédias ocorridas recentemente nesse país, o governo, de fato, tem aí um novo posicionamento em relação à imigração. E eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Se você acha que realmente o governo vai dar quem sabe aí uma tranquilizada aí na vida do imigrante trabalhador sem antecedente criminal, ou se essas operações vão continuar à torta direito. Deixa a sua opinião, comenta aqui nesse vídeo. Vou pedir mais uma vez para você deixar um like, para você se inscrever nesse canal, compartilhar, porque, olha, tem muita coisa acontecendo aqui em relação à imigração, então é fundamental você acompanhar o canal do Benevides para não perder nada em relação a esse tema tão importante para os imigrantes, especialmente nós da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos.